Sejam bem-vindos para mais um vídeo e para mais uma apresentação de um livro, e hoje vamos falar do livro de Coleman X, O Fim das Políticas de Raça. E porquê falar deste trabalho, meus amigos, aqui para o canal? Bom, devo de dizer que este é talvez o trabalho que é de facto o mais importante escrito sobre este assunto. E eu vou fazer aqui uma pequena introdução sobre este trabalho de Coleman X, trabalho, portanto, com 208 páginas, escrito em 2024 pela editora Guerra e Paz, e que está muito bem conseguido dentro desta temática. E eu vou começar esta apresentação falando daquilo que tem acontecido em nossas sociedades ocidentais. Este fenómeno que se tem ampliado desde o início do século XXI, que teve a sua explosão com o caso de George Floyd nos Estados Unidos e que teve repercussões no mundo inteiro, e principalmente esta nova ideologia que é o wokismo. Eu não vou falar, vou evitar aqui no canal, para efeitos de segurança do canal, eu vou evitar a palavra que nós sabemos, esta palavra aqui, que podem ver, a palavra raça, vou dizer só uma vez, e vou substituí-la por R. Então, quando eu falar em anti-R, os meus amigos aqui do canal já sabem o que é que eu estou aqui a falar, e vou também usar muitas vezes a expressão, a palavra discriminação, porque é uma palavra mais segura aqui para o canal, e para não haver problemas de censura e das coisas todas que nós sabemos, vamos então utilizar o anti-R, que os meus amigos já sabem, e a palavra discriminação. Dito isto, vamos então ao assunto. Bom, a importância deste trabalho com os fenómenos à nossa volta, principalmente esta nova ideologia anti-R, não é? Que visa reescrever a história, que visa incutir na sociedade uma visão, uma nova visão, que é o R invertido. Portanto, eu vou explicar depois o que é essa inversão do R, ou seja, a inversão da discriminação. E tudo o que nós temos visto, estas políticas de reparações, as chamadas políticas de reparações, vou dar alguns exemplos aqui em Portugal. Por exemplo, quando nós vemos muitas vezes os discursos do nosso Presidente da República, não é? Quando nós vemos alguns discursos de certas forças políticas, à esquerda e à extrema-esquerda, quando nós vemos na nossa sociedade civil muitas vezes se falar em que Portugal deve pedir desculpa pela sua história, a sua história de colonização, não é? A sua história que teria contribuído, digamos assim, no fenómeno da escravatura, teria nas antigas colónias feito várias atrocidades, digamos assim, e teria que pedir perdão, teria que ter certas reparações. Quando vemos todo esse discurso, que é um discurso anti-ocidental, um discurso anti-identitário, a identidade ocidental, não é? Muitas vezes um discurso de revisionismo que visa reescrever a história, não é? Muitas vezes estes partidos da esquerda e da extrema-esquerda, muitas vezes se apresentam sempre com esta ideia de reescrever a história, de que Portugal é culpado, sempre este sentimento de culpa, um sentimento de culpa. E nós vamos ver tudo isso que aqui Coleman X vai expor aqui, vai denunciar, vai, digamos assim, explicar todas as falácias,
toda esta engenharia, porque isto é uma engenharia cujo objetivo é construir uma nova sociedade usando a linguagem também, não é? Muita imagem da novilíngua do romance de George Orwell, o 1984, reescrever as coisas, mudar o pensamento das massas, tudo isso, meus amigos, são políticas que visam dividir as sociedades, fragmentar as sociedades, criar zonas comunitárias, um autêntico comunitarismo nas sociedades, muita imagem da fragmentação que se viu ao longo da primeira e segunda década do século XXI nos Estados Unidos da América, não é? Que teve o seu auge com o famoso episódio da Universidade de Evergreen nos Estados Unidos, não é? Em que um professor foi praticamente despedido da própria universidade pelos próprios alunos. Vimos um grupo de alunos que se intitulam justiceiros, justiceiros sociais, não é? Os justiceiros sociais que se apoderaram da universidade e que incutiram na universidade políticas wokeistas ao ponto de transformar o pensamento universitário num autêntico campus de ativistas, dos guerreiros da justiça social, do wokeismo, dos anti-Rs, de toda esta panóplia de ideologias cujo único objetivo é inverter aquilo que aconteceu há séculos atrás, não é? Ou seja, é a tal discriminação invertida de que nos vai falar Coleman Hughes e que eu vou aqui explicar aos meus amigos na apresentação deste trabalho, e talvez este trabalho seja, dentro desta temática, um dos trabalhos mais importantes. E nós, conservadores, nós que defendemos a nossa história, a nossa pátria, as nossas tradições, a nossa civilização, o nosso Portugal, nós, patriotas conservadores, devemos estudar estes trabalhos para poder denunciar, para poder pôr, digamos assim, a nu, digamos assim, estas políticas que vêm da esquerda e da extrema-esquerda e que ultimamente têm sido completamente, digamos assim, têm sido completamente denunciadas pela ala conservadora, e é por isso que o próprio wokeismo, da palavra woke, que significa aquele que está acordado, não é? O wokeismo, portanto, temos visto uma queda significativa desta ideologia que está a ser rejeitada nos Estados Unidos, que está a começar a ser rejeitada na Europa. As próprias empresas americanas, a maior parte das grandes multinacionais, estão a rejeitar estas ideologias dentro das universidades, dos campuses universitários. Também há uma rejeição, começa a ver-se uma certa rejeição de todas essas ideias. A própria vitória de Donald Trump nos Estados Unidos foi um acordar dos povos que estão cansados destas ideologias anti-Rs, destas ideologias anti-Fas, destas ideologias wokes, destas ideologias que visam principalmente não acabar com aquilo que elas dizem combater, que é a discriminação, não é? Mas sim, ao contrário, é criar uma nova discriminação, é inverter completamente os polos, ou seja, passamos de 8 no passado para 80, é exatamente isso que estas ideologias estão a fazer. E, meus amigos, entrando agora no assunto, entrando agora no trabalho de Coleman Hughes, que vamos ver quem é Coleman Hughes, e aqui pegando no trabalho do autor, Coleman Hughes é um afro-americano, ou seja, é alguém de que não se pode ter, como é que eu posso dizer, não se pode dizer que é alguém que vem de uma tal direita nacionalista, radical ou conservadora, não é? Mas é alguém que se posiciona justamente na defesa dos famosos direitos civis americanos, norte-americanos, da história dos direitos civis americanos. É um defensor de Martin Luther King, o pastor norte-americano Martin Luther King, que também era afro-americano. É um defensor
do próprio povo afro-americano. E o autor nos diz que grande parte deste povo afro-americano está contra esta ideologia, vejam bem. E o mais curioso é que esta ideologia wokeista, anti-R, anti-discriminação, não é? A maior parte destes atores, principalmente no campo dos ideólogos, dos professores, são pessoas brancas. Não são pessoas de cor. Robin DiAngelo é uma pessoa branca. Muitos deles são brancos, esses ativistas. Alguns também são afro-americanos, não é? Mas grande parte deles são pessoas brancas. E são essas próprias pessoas brancas de esquerda e de extrema esquerda que criam a divisão, que criam estas ideologias que fraturam a sociedade, que criam fraturas comunitárias dentro da própria sociedade, o chamado comunitarismo, não é? Grupos isolados uns dos outros, remetidos nos seus próprios interiores. E tudo isso, como vamos ver, Coleman Hux vai denunciar e vai nos falar de que, eu vou citar uma das suas frases na introdução, são as pessoas individuais e suas responsabilidades que interessam. Eu vou repetir. São as pessoas individuais e suas responsabilidades que interessam. Não são os grupos que são importantes. E é por isso que Coleman Hux nos diz que a sociologia, a disciplina sociologia, acabou por se tornar uma disciplina completamente ativista. Uma disciplina que treina e forma ativistas da extrema-esquerda para atuar na sociedade. E isto é muito importante compreendermos isso, porque a responsabilidade deve recair no indivíduo em si. E não se deve olhar para o indivíduo pela parte física, mas sim pelo seu interior, pelo aquilo que o indivíduo é, pelo seu coração, pelo aquilo que ele é. E é exatamente isso que Coleman Hux nos vai dizer ao longo de todo o livro. A responsabilidade individual, a parte interior, é mais importante. Seja a pessoa de qual for a sua cor, qual for a sua etnia, qual for a sua religião, qual for a sua política, a sua filosofia, não interessa. O que interessa é a pessoa, a individualização da pessoa é o mais importante. E é exatamente isso que os anti-Rs, meus amigos sabem, quando eu digo anti-R, vocês sabem o que é que eu estou a dizer, os anti-raça, pronto, os anti-Rs são justamente esses antifaz, anti-Rs, que vão criar justamente a divisão. Que vão dizer, não, os indivíduos não interessam. O que interessa são os grupos. O grupo X e o grupo Y. O grupo X são os opressores e o grupo Y são os oprimidos. E eles vão dizer que são os oprimidos e os outros são os opressores. E os outros têm de ter culpa, têm de pagar o resto da vida. E atenção, isto seria para dizer no final do trabalho, na conclusão, mas eu vou já adiantar, nestes antifaz, nestes anti-Rs, estes wokes, não existe o perdão. O perdão não existe. A palavra perdão não faz parte do léxico destes grupos, destas pessoas. Eles ignoram completamente o perdão que vem do cristianismo, não é? Perdoar o próximo, isso não existe. Para eles a culpa é sempre do próximo. O próximo, neste caso, que será o homem branco, ocidental, cinquentão, heterossexual, cristão, que é esse digamos assim, é este o alvo, digamos assim, destes grupos. Este tem sempre culpa, irá ter sempre culpa. E aqueles que ainda não nasceram e que vão nascer no futuro, se forem homens brancos, heterossexuais, cristãos e ocidentais, eles vão ter culpa à mesma. Eles ainda não nasceram, mas já são culpados. Na visão desta gente woke, desta gente anti-R, que passa a vida a culpar, a querer que se faça reparação pelo passado, um autêntico revisionismo, pôr a culpa das coisas presentes pelo passado, não é? Um autêntico anacronismo histórico que estes grupos fazem. Então, o perigo
dentro das ciências humanas, do estudo das ciências humanas, o perigo da sociologia ser instrumentalizada com estas visões, com estas disciplinas que nós já vamos ver. Então, o R invertido. Não se esqueçam, quando eu disser a palavra R, os meus amigos sabem o que é que isso quer dizer. Portanto, o R invertido. O que é que significa o R invertido? Portanto, nós temos agora que aqui analisar duas definições. Vamos ver o R invertido e vamos ver também o daltonismo. Vamos ver o que é o daltonismo, que aparece muitas vezes aqui no trabalho. Então, o R invertido, eu vou dizer apenas uma vez, o racismo invertido, o R invertido, significa discriminação da cor invertida agora contra as pessoas de cor clara, digamos assim. Então, antigamente o R invertido era contra as pessoas de pele de cor escura, agora este R agora vai ser direcionado contra as pessoas de pele clara, digamos assim, para não haver aqui problemas com as palavras. E vamos ver o daltonismo. O que é que Coleman Hughes chama de daltonismo? Nós sabemos que aqueles que têm daltonismo, não é? Não conseguem diferenciar as cores, não é? Alguém que tenha este problema nos olhos, e isso existe, não é? É uma doença, não conseguem fazer, às vezes há cores que não conseguem distinguir as cores, não é? Então aqui Coleman Hughes nos diz que o daltonismo é não fazer caso, atenção, ao significado da cor da pele. E eu aqui devo de dizer aqui algumas palavras. Meus amigos, eu lembro-me perfeitamente, eu já não sou assim, já não sou um jovem de 20 anos, mas também não sou um velho, mas lembro-me dos anos 80 e 90 e lembro-me que eu tinha muitos amigos, tinha grupos de muitos amigos e nós não fazíamos atenção à cor, à etnia, nem à religião, nada. Éramos um grupo, tínhamos vários amigos, não é? Éramos um grupo de muitos amigos e nós olhávamos todos uns pelos outros como portugueses, como pessoas. Nós não fazíamos exceção nenhuma sobre a cor, sobre a etnia, sobre a religião, sobre a filosofia, seja do que for. Essas questões, nessa altura, nos anos 80, não existiam. Anos 80 e anos 90. Elas começam a aparecer no século XXI. Começam a aparecer com estas ideologias e com estes grupos de esquerda e de extrema-esquerda. Ou seja, quando se dá a passagem do marxismo para o neomarxismo, não é? Nos campos universitários, em mais de 68, que começam a abraçar não mais o proletariado e os trabalhadores, não é? E as classes trabalhadoras, mas sim começam a abraçar as minorias e aos poucos, com o andar dos anos, e principalmente na entrada do século XXI, começa então uma autêntica... um autêntico abraço das causas minoritárias, das minorias, por esta nova esquerda, chamada nova esquerda, que vai então passar a falar das cores, das raças, das etnias, dos sexos, das identidades sexuais, enfim, começa toda esta panóplia wokista a vir ao de cima e, a partir de 2010, temos então, até 2025, temos então toda esta explosão nas universidades, nas escolas, nos meios culturais, no teatro, na música, na própria comunicação social. Começamos a ver na cultura, começamos a ver tudo isso a explodir. Porquê? Por causa dessas ideologias. Porque isso não existia nos anos 70, 80 e 90, praticamente. Até finais de 90, praticamente não se falava sobre isso. Enquanto, principalmente na Guerra Fria, enquanto houve este suposto confronto entre os Estados Unidos da América e a União Soviética, o inimigo era a União Soviética. Hoje, com o passar do tempo, com a queda da União Soviética, até hoje, não é? Esse inimigo foi aos poucos substituído pela esquerda, que já não conseguia encontrar um inimigo, que já não poderia ser o capitalismo. Então começaram a ver o homem ocidental,
o homem de cor clara, o homem heterossexual, cristão, de meia idade, 40, 50, começou a ser o grande inimigo destes grupos minoritários, destes grupos de extrema esquerda. E o mais curioso que nos diz Coleman X, o mais curioso é que estes grupos são todas pessoas também de pele clara, não são afros, a maior parte destas pessoas. E nós vemos aqui a imagem destes partidos de esquerda e de extrema esquerda. Portanto, são pessoas que têm uma aversão, para não dizer a outra palavra, não é? Que começa por O, porque eu não quero aqui dizer no canal, tem uma aversão à sua própria identidade europeia, à sua própria civilização ocidental, à sua própria religião, que é o cristianismo, à sua própria sociedade, à sua própria nação. Começam a ter essa aversão a tudo o que é ocidental, a rejeição de tudo o que é ocidental, ao ponto de abraçar causas lá no Médio Oriente, não é? Ao ponto de abraçar tudo o que não seja ocidental. Tudo o que passou a ser ocidental é visto por estes grupos wokeistas como o inimigo a abater. E então eles criaram esse anti-R, não é? Que é um anti-R invertido. E o daltonismo é isto. O daltonismo é justamente aquilo que acontecia nos anos 80. Aquilo que acontecia no passado é: nós não fazemos caso de cores, não fazemos caso de etnias, não fazemos casos de religião, não fazemos casos. Para nós, só aqui em Portugal, por exemplo, não é? Somos todos portugueses, não é? É claro que se veem outras civilizações que não sabem absolutamente nada, nem a língua, nem a própria religião, nem nada, aí temos outra situação, não é? Temos aqui outra situação. Mas eu estou a falar no passado, todos eram aqui portugueses, todos eram bem-vindos e não havia estas ideologias que fraturam a sociedade, não é? Então, entrando agora nas ideias de Coleman X, o autor nos diz: o conteúdo do caráter de uma pessoa é mais importante que a sua cor. Página 13, eu vou repetir. O conteúdo do caráter de uma pessoa, o caráter de uma pessoa, é mais importante que a sua cor. E Coleman X nos diz que esta frase é de Martin Luther King, Jr. Martin Luther King falava muitas vezes disso. As pessoas mesquinhas usam o pretexto da cor da pele para intimidar. E é por isso que quando nós muitas vezes somos rotulados de R, não é? Somos muitas vezes reduzidos a extremistas e somos rotulados de sermos R, muitas vezes é uma forma do adversário ser mesquinho, não ter argumentos e querendo acabar com o debate, rotulando o adversário. Estes grupos de extrema-esquerda muitas vezes usam esta técnica. Então, eu penso que uma das ideias centrais deste trabalho é: ignorar a cor da pele aproxima as pessoas de cores diferentes. Eu vou repetir. Ignorar a cor da pele aproxima as pessoas de cores diferentes. Insistir na vitimização da cor da pele divide e fratura as sociedades e as pessoas. Que é exatamente isso que estas ideólogas, Robin DiAngelo, X Ibrahim e toda esta gente quis fazer ao longo da história, e fazem ainda hoje, não é? Ainda hoje dão palestras e conferências tentando dividir as pessoas, pondo as pessoas de cor contra as pessoas de pele branca, por exemplo. Isto é um exemplo, não é? Então, um anti-R é o novo R. Vejam bem. Portanto, o anti-R é o novo R. Então, vamos agora ver a teoria crítica da raça. A teoria crítica da raça, o R sistémico, portanto, o R sistémico, e aqui temos vários tópicos: o espaço seguro, o privilégio branco, a opressão interiorizada, a interseccionalidade, são tudo termos usados nestas novas ciências da sociologia para intimidar as pessoas,
para formatar a mente das pessoas. Tudo termos que entraram nas disciplinas sociológicas a partir de 2012 nos Estados Unidos da América. Aqui na página 15 nos diz Coleman X. Até 2012 podia dizer-se que se vivia uma atmosfera agradável e de paz nos campos universitários, nos diz Coleman X. Mas a partir daí, as ideias da conferência POC, que até o próprio autor assistiu a essa conferência, há pouco, e divulgou todas essas ideias, esta conferência divulgou todas essas ideias de crítica da raça por todas as escolas e universidades dos Estados Unidos da América, página 17-18. Foi a partir desta conferência, nos diz aqui Coleman X, que foram divulgadas essas ideias, em 2012, como elas entraram nas universidades. Agora parecia que todos estavam a ficar obcecados pela raça e pela cor da pele. Vejam bem, agora parecia que todos estavam a ficar obcecados pela raça e pela cor da pele. E estavam determinados a arrasar o autor do livro, que é o autor mesmo. Página 17. Porque é que os estudantes afro-americanos, num dos ambientes mais progressistas, e que não era R do mundo, alegavam agora sentirem-se discriminados. Porquê que de repente houve esta mudança? Página 17. Então a nova obsessão R se tornou o seu oposto. Tornou-se o R invertido. Estão a perceber o que é que eu estou a querer dizer? Isto é a mesma coisa que nós estarmos a 8, que está mal, não é? O 80 também está mal. E qual é o nosso objetivo? É estar no meio. Ter o equilíbrio, estar no meio. Mas nós o que é que fazemos? Passamos de 8 para 80. Sem dúvida, sabemos que ao longo da história, principalmente nos Estados Unidos e, por exemplo, na África do Sul, no sul dos Estados Unidos e na África do Sul, nos séculos XVII, XVIII e XIX, pode-se dizer e pode-se argumentar com base em factos históricos que houve muita discriminação para com os afro-americanos, por exemplo. E houve a escravatura. Nós sabemos que todas essas coisas estão na história. Embora, atenção, meus amigos, porque eu vou fazer aqui brevemente este trabalho, o Genocídio Ocultado, investigação histórica sobre o tráfico negreiro árabo-muçulmano, de Tidiane Didier, que eu desde já anuncio que vou fazer aqui a apresentação deste trabalho. E, meus amigos, podem ter a certeza que o tráfico negreiro e a escravatura foram muito, mas muito anteriores à própria existência da civilização ocidental e da Europa. Isso, vocês não vão ouvir isso na televisão, não vão ouvir isso nas salas de aula, nem vão ler isso nos manuais de história, porque isto é tudo omitido, que é aquilo que nos diz Tidiane Diaye. Ele nos explica muito bem isso. Foi uma omissão para quê? Foi a própria extrema-esquerda e os poderes globais, não é? Os chamados financeiros, que omitem completamente isso da história, para que nós tenhamos a sensação que é o povo branco, europeu, ocidental, que inventou a escravatura. Ora, isso é completamente falso, meus amigos. Mas retomando aqui o trabalho, Coleman X diz que esta suposta discriminação da cor, R, não é o R, é o contrário do espírito dos movimentos dos direitos civis dos anos 60. Porque os movimentos dos direitos civis, em que Martin Luther King foi o seu grande representante, eram completamente opostos a esta divisão que está a acontecer nestes antifás, nestes wokes, nesses anti-Rs, não é? E nós vamos ver isso ao longo do livro, que Coleman X nos explica isso muito bem. Então, temos referências à ideóloga, escritora e socióloga Robin DiAngelo. Meus amigos, façam uma pesquisa sobre esta autora, que escreveu o seu trabalho, que esteve à venda há pouco tempo, agora até nem tenho visto o livro nas livrarias, mas que esteve à venda, A Fragilidade Branca, e vocês vão ver
Se vocês lerem aquele trabalho, eu dei uma vista de olhos, quase que li o livro todo. Não o comprei, mas li. E eu até fiquei com os cabelos em pé. Eu só vejo inimizade contra o Ocidente. Que eu não posso dizer a outra palavra que começa com O. Não é outra palavra que começa com O. Portanto, esta autora, que é uma autora europeia, de cor branca, não é? Ela própria tem inimizade a ela própria. Tem inimizade à própria civilização ocidental. É uma pessoa que deve ser uma pessoa a nível de psiquiatria e a nível de psicologia, deve ser uma pessoa com muitos problemas psicológicos, deve ser uma pessoa muito conturbada, e ela própria escreve, debota ali inimizade contra tudo o que ela denuncia, segundo as palavras dela, não é? Então a referência a Robin DiAngelo e a referência a Ibram X. Kendi, que são as duas grandes referências deste anti-R, deste wokismo, de que Coleman Hux denuncia aqui. Não esquecendo que o autor é afro-americano, atenção, ele sabe muito bem o que é que está a dizer, sabe muito bem quem são essas pessoas. Então as próprias pessoas que deveriam primar pela união, não é? São justamente as pessoas que desunem. Vejam bem como é que as coisas são. Então, antidiscriminação e neodiscriminação. Eu estou aqui a usar a palavra discriminação no lugar da palavra R, porque eu não quero repetir aqui muitas vezes essa palavra aqui no canal, mas os meus amigos já percebem. Portanto, e aqui vamos ver o que é o conceito de etnia. Vamos ver a definição. Raça. O conceito de etnia se inspira num fenómeno natural, como resultado de uma evolução de milhares de anos de um património genético único de cada grupo. Este conceito evoluiu de um fenómeno social para uma construção social. Vejam bem, vou repetir esta última frase aqui, página 26. Este conceito evoluiu de um fenómeno social para uma construção social. Estão a perceber? Então, as categorias raciais que foram criadas são arbitrárias. Não só no que diz respeito à ciência, mas também no que diz respeito aos objetivos da política social, para as quais são utilizadas. Página 30. Os métodos de classificar as pessoas por cor é completamente absurdo, nos diz Coleman Hux. Página 30. E é um afro-americano que está a falar. Para resolver os problemas das disparidades sociais, o autor explica que a melhor forma é abandonar completamente a prática da classificação por cor. Pois, exatamente. Para medir os rendimentos médios de uma pessoa, é melhor o alinhamento por estatuto socioeconómico do que por estatuto étnico ou pela cor. Estão a perceber? Nos diz aqui Coleman Hux, página 31. Portanto, a etnia não pode ser usada como um indicador de vitimização histórica. Vou repetir isto para que os nossos políticos, para que os nossos líderes políticos, o Presidente, o Primeiro-Ministro e toda esta gente consigam perceber uma vez por todas. A etnia, ou a raça, não pode ser usada como um indicador de vitimização histórica. Página 32. Um em cada 5 americanos, afro-americanos, é um imigrante de 1 ou 2 gerações, o que significa que não tem qualquer ligação ancestral com a escravatura histórica americana. Estão a perceber? Eles não sabem o que é que aconteceu. Isto foi há tantos séculos atrás. Se alguém... Olha, por exemplo, eu sou descendente da parte da minha mãe de gregos, pessoas que viveram na Grécia Antiga. Mas isso foi, pela minha árvore genealógica, foi há milhões de anos. Ou seja, foi gerações e gerações e gerações. Nós estamos a falar que eu provavelmente eu sou descendente, os meus antepassados viveram no período da Grécia Antiga. Vamos imaginar que os meus antepassados, na Grécia Antiga, porque lá ali existia mesmo o conceito dos escravos, não é? Da escravatura, e vamos imaginar que eu pertencia a uma alta família grega que tinha escravos, não é? O que é que eu hoje, passando não sei quantos séculos, eu tenho a ver com isso? Digam-me a mim. O que é que eu tenho a ver com algo que aconteceu na história há mais de 2000 anos atrás?
Por exemplo, estou a dar aqui um exemplo, não é? Então é exatamente isso. As políticas destinadas a ajudar os descendentes de escravos americanos não podem utilizar a identidade afro-americana como um indicador de vitimização histórica. Pois está claro. Não faz sentido, meus amigos, não faz sentido. Mas esta gente da extrema-esquerda não compreende absolutamente nada. Vocês viram agora como eles foram vandalizar a estátua, o monumento de Sá Carneiro? E esta gente, se houvesse, aqui, estamos em Portugal, não haverá de certeza, não é? Mas se existisse um monumento de Martin Luther King Jr. aqui, em Portugal, vamos imaginar uma estátua, eu tenho a certeza que esta gente, tão ignorante, esta gente tão de baixa cultura, eram capazes de vandalizar a própria estátua do Martin Luther King, que foi um dos maiores defensores dos negros americanos e dos direitos civis dos afro-americanos, por exemplo. Vejam, aliás, fizeram isso com o padre António Vieira, não é? O padre António Vieira foi um dos maiores defensores dos ameríndios, não é? Dos índios nos Estados americanos, não é? Portanto, onde o padre Vieira teve, não é? Portanto, nós vemos a estupidez de toda esta gente, a ignorância de toda esta gente, não é? Então, e pois é uma ignorância de história, meus amigos. A ignorância desta gente da extrema-esquerda em termos de conhecimento atinge patamares nunca vistos, meus amigos, nunca vistos mesmo. Portanto, a etnia ou a cor, eu vou utilizar a cor, é mais fácil. A cor é irrelevante para as coisas que mais nos interessam, que mais importam. Ver as coisas pela cor é dividir as pessoas. É um obstáculo à realização do próprio sonho do Dr. Martin Luther King. Página 35. O que é que ele dizia? Unir toda a humanidade. Não é? Por isso é que o wokeismo é anti-universalista. Isto foi muito bem dito por Jean-François Brodstein no seu livro A Religião Woke, em que ele explica que o wokeismo e a nova esquerda, o wokeismo e a nova esquerda, rejeitam o universalismo até da própria Revolução Francesa, não é? De 1789. A própria ideologia, digamos assim, iluminista ou universalista é completamente rejeitada pelos wokistas. Daí que os liberais, aqueles mais neoliberais, digamos assim, e até os liberais progressistas, tipo Iniciativa Liberal, deviam ver isso, deviam perceber que estes grupos wokistas só fazem divisão, só criam divisão, rejeitam o universalismo, não é? Porque a liberdade defende ao fim e ao cabo que somos todos seres humanos, somos todos iguais, não é? Iguais como valor de ser humano, não é? Depois cada um de nós tem capacidades diferentes. Também não confundir isto com a terrível ideologia igualitária que nada mais faz também do que destruir e não construir. Então, vamos continuar. Então, o anti-R busca exatamente o seu contrário, dividir e fraturar as sociedades, criando divisão entre as pessoas. Página 35. O wokeismo só cria divisão, só veio para dividir. Então, as palavras do Dr. Martin Luther King Jr., de que os meus filhos viverão num mundo em que os seus 4 filhos viverão numa nação onde ninguém será julgado pela cor da sua pele. Se ele agora estivesse vivo e se ele dissesse isso hoje, caía logo o carne e a trindade em cima do homem, não é? Estes wokistas todos e o cancelamento. Martin Luther King era logo cancelado. Mas ele é o defensor dos direitos civis, como é que ele pode ser cancelado? Pois, porque aquilo que ele dizia é exatamente o contrário hoje que fazem. Esses wokistas, não é? Digamos assim. Página 35. A filosofia dos novos antidiscriminação, para não dizer R, para não dizer a palavra, a filosofia dos novos antidiscriminação é contrária à filosofia dos direitos civis de Martin Luther King. E há grande parte do movimento abolicionista histórico. Isto o Karl Marx nos fala ao longo do livro todo, página 37, meus amigos. Eu li o livro todo de uma ponta à outra, tirei os apontamentos todos e digo-vos uma coisa, parabéns ao trabalho deste autor. Então, o Neo-R, os novos antidiscriminação, para eles a cor da pele importa.
por razões sociais e históricas. Vejam bem, página 36. Para eles, vemo-nos através da cor da pele, da lente da cor da pele. Para estes anti-Rs e wokeistas, nós nos vemos através da lente da pele em todas as coisas da vida. Vocês acham que isso é normal? Depois dizem que... E depois a Robin DiAngelo ainda vai dizer que os brancos é que têm o R sistémico. Já viram? Que nós nascemos com o R sistémico impregnado dentro de nós. É o que ela diz ao longo de todo o seu trabalho, o privilégio branco, não é? Enquanto que são eles mesmos que estão a fazer a discriminação. São eles que discriminam, meus amigos. Então, agora vamos ver o princípio do daltonismo. Porque a sociedade inteira, por exemplo, a sociedade portuguesa, deveria ser toda ela daltonista. E eu vou explicar o princípio do daltonismo nas palavras de Coleman Hughes. Devemos tratar as pessoas sem distinção da cor da pele, na nossa política pública como nas nossas vidas privadas. Apoio a 100% esta afirmação. Página 37. E o neo-R, o neo-discriminação, faz exatamente o contrário. Então vamos ver a definição do neo-racismo. Pronto. Definição: é um movimento que se opõe ao princípio do daltonismo. Opõe-se a esse princípio que eu agora falei. O exemplo mais flagrante é Robin DiAngelo. E vamos ver uma citação desta autora, na página 38. Está aqui na página 38, não sou eu, é aqui do autor. Esforce-me por ser... Vejam bem o que a Robin DiAngelo diz. Hein? Esforce-me por ser menos branca e ser menos opressiva, do ponto de vista das cores. Para não dizer a outra palavra, R. Alguém que diz isso é alguém que tem uma doença na cabeça. Porque ainda por cima esta pessoa é de cor branca. Ainda por cima é isto que mais me assusta. Que esta gente não bate bem da cabeça, meus amigos. Esta gente é tudo pessoas com problemas psiquiátricos, mesmo. Então, as afirmações de Robin DiAngelo recorrem a um estereótipo da cor da pele. Implicam que ser branco equivale a ser arrogante em relação à cor da pele. Ela descreve uma categoria geral de ser branca como ser uma pessoa má, errado, é um estereótipo. Então agora ela tem o direito de dizer que ser branco é ser mau? Uma pessoa que é branca é uma pessoa má? Mas de onde é que ela tirou essa ilação, esta ideia? De onde é que esta pessoa... Para já é uma generalização. Quer dizer, ela ainda por cima, eu estive a ver o documentário do Evergreen, não é? Um documentário francês sobre o que aconteceu naquela universidade, e ela, há uma parte que ela está na sala de aula a dar uma conferência, e ela diz mesmo, a dar uma palestra, e ela diz mesmo: eu, como sou uma socióloga, como eu estudo sociologia, eu tenho o direito de fazer generalizações. Então podes meter tudo no mesmo saco porque ela é socióloga. Então os sociólogos podem pegar num grupo e dizer todos os brancos são isso e todos os verdes e azuis são aquilo. Qual é o direito que ela tem em dizer isso? Não tem direito absolutamente nenhuma de dizer isso. Estão a perceber? Portanto, são essas pessoas que andaram a meter coisas em todos os alunos norte-americanos que depois isto passou para a Europa também, meus amigos. E contagiou também as nossas universidades e as nossas escolas. Esses estereótipos entraram na cabeça dos professores. E por isso é muito perigoso. É como a ideologia do género, ela tem que ser retirada das escolas. Porque isto é ideologias nas escolas, sejam elas de etnias ou sejam elas sexuais, têm de ser retirada das escolas. Está na Constituição, eu tenho a lei Constituição, é um direito constitucional que não pode ser violado. Então, um exemplo notório deste R invertido é as declarações de Joe Biden. Claro, pois isso reflete-se nos políticos. São as declarações de Joe Biden que disse: se tens dificuldade em decidir se és a favor de mim ou de Trump, então não és um afro-americano. Ou seja, o que é que ele quis... Página 40, está aqui do livro. O que é que ele quis dizer? Se tu votas em mim, o Joe Biden, ele disse isso, uma declaração dele. Podem vir aqui os polígrafos todos, porque é o que ele disse. Com esta frase que está aqui. Ele disse: se tu não votas em mim e votas no Trump, então não és um afro-americano. Porque os afro-americanos não votam no Donald Trump. Foi exatamente o contrário, meus amigos. Quase todos os afro-americanos votaram em Donald Trump. Para a grande
infelicidade e o grande espanto de Joe Biden, que teve a maior derrota porque a Kamala representava o Joe Biden, não é? Para um grande espanto do próprio político e ex-presidente americano, os afro-americanos votaram quase todos no Trump. Pronto. Então, utilizam termos como negritude e branquitude, e brancura, ou branquitude, para englobar todo o tipo de estereotipos. Eu utilizar termos como negritude, ou brancura, ou branquitude, estou a criar estereotipos. Estão a perceber? Por exemplo, eu dizer nos Estados Unidos, eu quero entrar nestas políticas, agora houve algumas multinacionais em 2015, para aí, que disseram que iam fazer políticas de desbranquitude, não é? Ou, para ficarem menos brancos, vejam bem, não é? Não vou dizer o nome dessas multinacionais para não haver problemas, mas são muito conhecidas. Mas alguém que faz esse tipo de coisas, isto é criar divisão, isto é criar estereotipos, isto é que é criar o tal R invertido, não é? Então, estereotipo é uma ideia pré-concebida sobre um grupo de pessoas, baseado na sua aparência. Eu vou repetir, porque isto é importantíssimo, meus amigos. Nós temos que estudar os termos, as definições, isso é a coisa mais importante. Estereotipo é uma ideia pré-concebida sobre um grupo de pessoas baseado na sua aparência. Eu não posso fazer um julgamento de uma pessoa baseado na sua aparência porque eu não sei nada dela. Sei lá ela, como é que ela é, qual é o seu interior, como é que é o seu coração, se é uma pessoa boa ou má, se ela pensa, como é que ela pensa, não posso, não é? Mas esta gente, estes wokeistas, não querem saber se tu és bom, se tu és mau, se tu és isto, se tu és aquilo. Eles, é a tua aparência. Eles julgam-te pela tua aparência. Por exemplo, branco é alguém que discrimina as pessoas. Pronto. Eles incutem isso nas pessoas. Ele é branco, então ele está a discriminar as pessoas. Vocês acham que isso é normal? Vocês acham que isto é o contrário do cristianismo? É o contrário do movimento dos direitos civis de Martin Luther King? É o contrário de todo o movimento abolicionista norte-americano que tanto se empenharam em acabar com a escravatura, não é? Como está na história dos Estados Unidos. É o contrário de tudo isto. Ou seja, passam de 8 para 80. Fazem exatamente o contrário. Enfim, o movimento dos direitos civis era contrário a todo o tipo de estereotipos, nos diz Coleman X. Os novos antidiscriminatórios são contrários ao movimento dos direitos civis. Pois está claro, página 40. O Dr. King, Martin Luther King, escreveu, página 41, escreveu: o importante no homem não é a sua especificidade, mas a sua essência. Não é a textura do seu cabelo ou da sua cor de pele, mas a sua qualidade da alma. A sua qualidade da alma. Meus amigos, o Senhor Jesus Cristo não olhava para a aparência, não olhava para as cores, não olhava para a etnia, não olhava se era isto, se era aquilo, se era lá, como aparência. Ele olhava para o interior, para o coração. E exatamente isso que eles querem ocultar. Exatamente isso que eles querem. Eles querem dividir pelo aspecto físico. Que isto é muito perigoso. É o princípio de qualquer totalitarismo, meus amigos. Então, os que se intitulam como os novos guerreiros da justiça social, como Robin DiAngelo e como Ibrahim X. Kendi, defendem que a cor da pele é uma construção social, uma construção de poder, e é por isso é que tem que se fazer muito, dar muito crédito ao aspecto, à cor, porque é uma construção de poder, não é? Temos aqui Michel Foucault completamente imbuído nestas sociólogas, não é? Porquê? Porque isto é normal. Quando nós vamos... Eu vou-vos dizer uma coisa. Porquê é que nós temos políticos na televisão, comentadores, aqueles comentadores todos, por exemplo, do Eixo do Mal, ainda agora vimos essas declarações de que os portugueses deviam ser mais... Como é que é? Deviam ser mais... misturados, não é? Deviam-se misturar. Porquê é que essas pessoas pensam assim? Porque elas andaram na faculdade, na universidade, a ser bombardeadas com os Michel Foucault, com toda esta gente, com os Sartre, com os Jacques Derrida, com Michel Foucault. Tudo é um discurso do poder, tudo é uma construção social. E depois essas novas ideólogas, na Robin DiAngelo e toda essa catrafada de gente na sociologia, que não faz mais
que impor ideologias na cabeça das pessoas. Meus amigos, estas disciplinas deviam ser todas proibidas. Todas proibidas. Não devia existir nenhuma disciplina dessas no mundo académico. Não devia. Querem sociologia? Vamos estudar os grupos, os papéis, as funções, como eu estudei, não é? Dentro das sociedades, e estudar as sociedades com o apoio da história das sociedades na antropologia, estudando os principais papéis dentro das sociedades, que os seres em grupo formam dentro das sociedades. Não é incutir ideologias anti-Rs, ideologias wokistas, ideologias dos guerreiros da justiça social dentro da cabeça dos miúdos, porque nós adultos sabemos diferenciar, temos bagagem e estrutura intelectual para diferenciar essas coisas todas, mas os miúdos não têm. Os miúdos apanham que aquilo, porque são miúdos para mim, na universidade são miúdos ainda para mim, eu chamo miúdos, não é? Eles apanham com aquilo, eles ficam completamente formatados. Eles saem cá para fora, vão depois exercer os seus papéis profissionais na sociedade, não é? Como, por exemplo, jornalistas, escritores, seja o que for, e depois é aquilo que nós vemos na televisão. É aquela gente toda na televisão completamente formatada. E depois vem o diabo em todo lado. O diabo para eles é a extrema-direita. A extrema-direita é o diabo. A extrema-direita é um bicho vermelho com dois coisas, não é? E com uma forca. É assim que eles veem, porque eles saem das universidades completamente formatados, meus amigos. Eu cheguei a esta conclusão. Eu, ao princípio, ainda pensava que eles faziam de propósito. Mas eu agora estou convencido que não. Estou convencido que esta gente fica completamente formatada dentro das universidades. Vamos continuar, que eu estou-me a perder um bocadinho. Peço desculpa. Às vezes eu exalto-me um bocadinho com as coisas que vejo. E pronto. Então, os antidiscriminatórios de cor da pele criam regras e normas que são contrárias à própria definição de construção social que eles próprios defendem. Eles policiam as regras sobre a cor da pele com um zelo que mais parece uma imposição dogmática e antissocial. Pois está claro, página 42, Coleman Hux. Isto é dogmatismo, puro dogmatismo. Puro dogmatismo, é um dogmatismo, meus amigos. É a mesma coisa que nos anos 30 e 40. O que é que aconteceu? A comunidade judaica na Alemanha, na Polónia, naqueles países ali. Foi exatamente isso. Eles eram rotulados de pertencerem à comunidade judaica e foram completamente perseguidos. Isto é uma nova Inquisição. Estes anti-Rs, estes wokistas, é uma nova Inquisição. Isto tem que acabar o mais rápido possível, meus amigos. Isto tem que ser corrido das faculdades, corrido da comunicação social. Isto tem que acabar, meus amigos. Portanto, os ideais de Martin Luther King, de Frederick Douglass e de Zora Neale Hudson eram ideias nobres de unir e juntar todas as pessoas, de qualquer cor ou religião. E sabem porquê? Porque o Martin Luther King era cristão, era protestante, era pastor, era cristão. Os ideais que ele defendia eram os ideais de Cristo, amar o próximo como a ti mesmo, não é? Os ideais dos anti-Rs são justamente o contrário, apenas para dividir e fraturar a sociedade. Então, o daltonismo até está a ser atacado, nos diz, foi muito atacado nos Estados Unidos o daltonismo. Porquê? O daltonismo, a saber, não é, que ainda há bocado eu expliquei, não faz diferenciação de etnia nem de cor de pele, vê as pessoas como elas são, todas iguais, e foi muito atacado. Mas os que defendem a ideia de que a cor não interessa, sabem que as pessoas como Robin DiAngelo, que são pessoas antirracistas, proclamados antifaz, não passam de R's disfarçados. Os fascistas são eles, meus amigos. Página 47. Eu estou farto de dizer, os fascistas são eles. E o que é que os fascistas melhores fazem? Chamar os outros daquilo que eles são. Isso é típico. Meus amigos, quem estuda ciência política, a história das ciências políticas ao longo das nações e ao longo das sociedades, sabe muito bem o que eu estou a dizer, meus amigos. O que é que o Stalin fazia? Bem, o Stalin inventava narrativas. Estudem a história do stalinismo soviético e vocês vão ver como é que ele usava propaganda política para aniquilar os seus adversários. E o Adolfo também, o Bigotes também fazia o mesmo. Mas o Stalin, nós temos as provas mesmo
Como é que eles aniquilavam a oposição? Eles criavam muito ao estilo de George Orwell, 1984. O que é que eles faziam? Criam os maus e os bons. Sempre essa dicotomia. Como faz a comunicação social, gosta muito de fazer isso. Essa dualidade, não é? Esse dualismo, esse maniqueísmo de ver o mundo entre oprimidos e opressores, entre os bons e os maus, entre os que defendem o campo do bem e os que defendem o campo do mal, os bons, democráticos, defensores da democracia, como eles dizem, e os da extrema-direita, o papão da extrema-direita. Eles criam isso. Porquê? Para controlar. Meus amigos, para controlar as pessoas. Então, nenhuma etnia é superior à outra, pois está claro. Os neo-R dizem que as pessoas de cor são moralmente superiores às pessoas brancas. Logo aí, eles é que deviam ser logo cancelados com esse tipo de argumento. Essa é a questão central destes grupos. Supremacia racial invertida. Eu vou repetir. Supremacia racial invertida. Página 51. Os neo-R e os supremacistas brancos, porque também existe, atenção, ninguém aqui está a negar isso, no fim ao cabo são iguais na sua essência. Pois está claro, eles defendem. São dois extremos que defendem as mesmas posições. Eles defendem a desunião, não defendem a união. Estão a perceber? Então, quais são as características dos neo-R? Os woke, página 52. Rejeitam os princípios dos direitos civis, do Dr. King. Apoiam a discriminação de cor. Apoiam os estereotipos. Redefinem os termos da discriminação de cor de pele. Negam a humanidade comum de todos. Pregam a sobrevivência da cor e revisionismo histórico completo, não é? Então, a discriminação é sistémica. Vamos ver essa definição, que aparece aqui também no trabalho. Página 53. É a discriminação que está, de alguma forma, incorporada no sistema independente das ações ou interações de qualquer pessoa em concreto. Defendem que a única solução é desmantelar o sistema. Vejam bem. É um típico dos novos marxistas. Página 53. Capítulo 2. A verdadeira história do daltonismo. Vou tentar dar um bocadinho mais pressa, senão... Portanto, é o princípio que não toma em conta as diferenças da cor, da pele e da etnia, já vimos, todos são julgados iguais. E eu defendo completamente este princípio do daltonismo. Então, temos autoras como a Kimberly Crenshaw, uma das principais anti-Rs, wokeistas, professora da Columbia Law School, que se notabilizou pelos seus estudos da teoria crítica da raça. Foi uma das grandes críticas do daltonismo, pois está claro, não é? Ela tinha que ser. E da visão daltónica dos direitos civis. Também foi uma crítica dos direitos civis, vejam bem. Página 60. Outro crítico foi o professor de estudos negros da Universidade da Califórnia, como é que ele chama-se? Portanto, George Lipsitz, que também foi um crítico feroz do daltonismo. Portanto, o daltonismo foi um movimento cujo objetivo fundamental de lutar contra a escravatura, defender os direitos civis e não fazer a exceção de cores. Não foi um movimento inventado pelos conservadores, como eles dizem, como esses autores dizem. Antes, pelo contrário. É um movimento que sai dos direitos civis. Como querem fazer crer os neo-Rs, porque os neo-Rs gostam muito de dizer que o daltonismo vem dos conservadores. Não vem, não senhor, dos conservadores. Ele veio dos direitos civis, veio do Dr. Martin Luther King e toda esta gente. Página 60. Então, a história da abolição da escravatura vai da página 60 a 61, vou passar, a 64. História dos direitos civis vai da página 64 a 67. E se meus amigos quiserem, comprem um livro. Portanto, o objetivo do movimento anti-escravatura era conseguir um Estado sem distinção de cor. Pois está claro, página 61. O daltonismo foi importante na batalha contra as leis de Jim Crow, as famosas leis na década de 40, que essas sim eram leis discriminatórias, página 65. O fim do movimento a favor da visão do daltonismo se deveu aos motins do verão de 1967 e à revolta dos afro-americanos que aconteceram nas principais cidades norte-americanas dos Estados Unidos da América. Eu estudei muito isso, página 69. E sabem quem é que esteve por trás dessas revoltas? As ideólogos que eram brancos, não eram afro-americanos. Estão a ver? Vinham imbuídos das ideologias dos filósofos pós-modernos, não é? Foucault, Derrida, Deleuze e companhia, como eu costumo dizer, e meteram isso na cabeça dos alunos. Estão a perceber? Portanto, racismo invertido, R invertido,
é a discriminação agora contra as pessoas de pele branca. Pois agora é tudo invertido. Um tipo de supremacia negra. Isto sim é supremacia. Por exemplo, um bom exemplo disso é os Black Power ou o Mississippi invertido. Vejam bem, Mississippi invertido. Quando nós lutamos contra uma injustiça do passado, nós não vamos inventar uma injustiça do futuro. Nós, para lutar contra uma injustiça do passado, que isso sim existiu, vamos tentar colmatar as coisas e fazer com que a sociedade fique toda unida e que todos se respeitem uns aos outros. Não é criar agora a inversão. Antigamente eram os cor-de-rosa que eram discriminados contra os azuis. Então agora mudamos as coisas. Agora vão ser os azuis que vão ser discriminados e os cor-de-rosa é que vão ser os supremacistas. Estão a ver? 880. Então, ora bem, o fim do movimento em favor da visão do daltonismo, isto já vimos. Líderes como Dr. Martin Luther King, Randolph Wilkins e outros se opunham explicitamente a esta inversão, a este 880. Os anti-Rs se opõem à ideia do universalismo, aquilo que eu disse. Ou seja, só existe uma única etnia humana, juntamente porque querem dividir as cores humanas. Ibrahim X. Kendi. O próprio Ibrahim X. Kendi disse que uma única etnia humana não deveria existir. Vou repetir. Ibrahim X. Kendi disse uma única etnia humana não devia existir. Vejam bem como é que estes tipos pensam. Pensam o contrário do universalismo, justamente. Eu não sou defensor do universalismo ao estilo iluminista. Mas, meus amigos, estas pessoas conseguem ser inimigos desta ideologia iluminista. Então, a segregação racial é uma negação flagrante da unidade que temos em Cristo. Martin Luther King. Pois em Cristo não há judeu, não há gentio, não há escravo, não há livre, não há negro, não há branco, não há gordo, não há magro, não há rico, não há pobre. Em Cristo. Dr. Martin Luther King, página 72. Instituições neo-Rs de elite. Faculdades, universidades ou os principais meios de comunicação e os centros de poder debaixo da ideologia woke. Pois está claro, eles ocuparam os espaços todos, página 76. A infiltração das ideologias anti-Rs por instituições americanas das elites, página 77 a 93. As políticas de discriminação do governo americano democrata contra os agricultores brancos. Vários exemplos que Coleman Hux está aqui a dar no livro. O Partido Democrata criou políticas como os SBAs, Small Business Administration, contra os proprietários brancos. Ou seja, é o que eu digo, passamos de 8 para 80, agora a discriminação está a ser contra os brancos europeus. A grande quantidade de professores no ensino académico que ensinam políticas de crítica da raça. Vou repetir isto. A grande quantidade de professores no ensino académico que ensinam políticas de crítica da raça. Página 82. A segregação racial nos campos universitários. Página 83. Para que a diversidade tenha algum valor para o ensino superior, esse valor deve resultar na exposição dos estudantes a ideias, pessoas, culturas e pontos de vista diferentes dos seus. E não há uma segregação e uma separação, está claro. Por isso é que dentro de uma universidade tem que haver vários pontos de vista. Quando uma universidade disser aqui só reina o pensamento único, a atmosfera daquela universidade fica completamente... Aliás, é isto que a esquerda e a extrema-esquerda fazem. Ocupam as universidades. Estão a perceber? Por gramscismo mesmo. Portanto, o NEO-R introduziu nas escolas a exigência das escolas públicas em despedir ou transferir professores brancos. Tudo isso começou a acontecer no início do século XXI, página 85. A influência anti-R dentro das escolas se transformou numa ideologia pura contra o homem branco, ocidental, heterossexual, cristão. Pronto. As políticas IDE, inclusão, diversidade e equidade, não foram mais do que políticas anti-ocidentais. Mais nada. Não teve nada a ver com juntar as pessoas todas num mundo cor-de-rosa. Isso na cabeça deles não existe. Então, a ideia de que o perfeccionismo, a objetividade, a boa gramática, a meritocracia pertence ao homem branco é pura ideologia woke. Quando começam a pensar assim. Página 86.
Depois, aqui na página 37, os neo-Rs nos média, a influência dos wokeistas nos média. O caso da notícia da morte de Tony Timpa. Quem foi Tony Timpa? Morto em Dallas por um polícia, um homem branco. Como não foi um homem negro que morreu, foi um homem branco. Não houve notícias nenhumas, ninguém. Não houve notícias nenhumas. Incrível. Foi em 2016. Não foi noticiado, embora o caso seja muito parecido com o caso de George Floyd. Foi a mesma coisa. Só que foi o contrário. Era um polícia branco no chão, era um homem branco no chão e depois era um polícia afro-americano, neste caso, que meteu também o pé em cima do pescoço e tal. Tudo igual ao caso de George Floyd. Não houve nada. Ninguém ouviu falar nada. Eu sei que os meus amigos aqui no canal nem sabem, eu nem sabia. Eu li no livro, nem sabia. Vejam bem. Se fosse o contrário, a instrumentalização dos wokeistas funciona desta forma. Estão a perceber? Há mais brancos mortos por polícias do que pessoas de cor. Isto em estatísticas. Podem vir os polígrafos todos. Os média não dizem nada sobre isso, porque contradiz a narrativa oficial wokeista. Página 88. O projeto 1619, projeto revisionista, que visa recontar a história da fundação dos Estados Unidos, colocando a escravatura no centro da história. Estão a ver? O revisionismo é como aqui. É como aqui nós passamos. Olha, aqui em Portugal, na história, é não sei quantos semestres à volta do 25 de Abril e não sei quanto tempo à volta das supostas antigas colónias portuguesas, cujo Estado Novo foi opressor e também o tempo da escravatura portuguesa, como eles dizem, não é? Quer dizer, fazem das pessoas, dos alunos neste caso, coitados, não é? Fazem dos pobres alunos autênticos ignorantes a mercê de programas revisionistas de toda esta gente. Isso devia ser proibido. E eu espero que o Chega consiga lutar contra esses currículos para que tudo isso saia da escola uma vez por todas. Seja ensinada a história normal, como ela é, como sempre foi ensinada nas escolas. Portanto, para os neo-R, como Aaron Jones, os brancos que participaram na abolição e no fim da escravatura não deveriam ser citados nem mencionados nos manuais das escolas. Vejam bem. Página 92. A lavagem woke nos filmes de Hollywood, que vai da página 92 a 93, nunca mais acaba. Hoje os filmes de Hollywood fazem uma lavagem woke nos atores e no enredo. Isso é verídico, nós podemos ver. Capítulo 4. Porquê é que o neo-R se está a espalhar? Ou seja, o wokeismo, porquê é que se está a espalhar assim? Como é que se espalhou na primeira década e segunda década do século XXI? A utilização intensiva dos termos branquitude e R sistémico, racismo sistémico. A utilização desses termos, ou seja, a importância dos termos da linguagem, página 94. A utilização dos média pelos Black Lives Matter, bem como as redes sociais, levaram o wokeismo até aos confins dos Estados Unidos da América, página 98 e 99. A discriminação das minorias foi o assunto mais falado nos média. Como é que é possível com tanta coisa para se falar, tanta coisa? E a discriminação das minorias, vejam bem, é o assunto que eles... É como aqui em Portugal. Qual é a palavra mais citada pelos jornalistas, pelos comentadores, pelos pivôs e por esta gente toda na televisão? É a extrema-direita. Não sei se agora os neonazis ou se é extrema-direita, porque eles agora inventaram essa do neonazi, não é? É o mais citado. Sempre junto com a palavra Chega. Atenção, eles têm que pôr sempre o Chega ao lado, não é? Em vez de falarem das coisas que acontecem no mundo, que é isso o papel deles, não, é utilizar a linguagem para moldar a opinião pública. Então, o discurso R gera a discriminação. É isto que a esquerda woke quer e faz. Página 103, 104. Capítulo 5. A narrativa neo-R. Já sabem quando eu utilizo o R, o que é que quer dizer, não é? O neo-R potencia e exponencia a discriminação da cor, já sabemos, pega na verdade e transforma-a numa narrativa poderosamente sedutora, página 107, o argumento, os brancos sempre tiveram o poder. Eu ouço esta história sempre na boca desta gente. Antigamente eram os capitalistas, tinham o poder. Agora os brancos têm o poder.
E qualquer dia serão os populistas patriotas é que têm o poder. Por sim, porque eles caminham para isso, não é? Porque é sempre o alvo desta gente, não é? E como se o povo tivesse algum poder, não é? Então, os vários mitos dos neo-R. A falsa disparidade, desfazer o passado, a ausência do progresso, trauma herdado, o conhecimento superior da cor, o ad hominem e o mito da fraqueza da cor. Tudo isso está aqui no livro, da página 108 à página 110, eu vou passar, bem mais rápido. Culturas diferentes produzem resultados diferentes, pode estar claro. A grande disparidade entre grupos culturais não pode ser explicada pelo R, pela discriminação. Página 113. Os anti-Rs não estão interessados em corrigir os sistemas, eles estão interessados em impor a sua ideologia. É sempre isso que nós temos. Quando vemos alguém do Bloco de Esquerda, do Livre, seja do que for a falar, eles querem sempre impor a ideologia deles. E utilizam os clichés. A extrema-direita, isso, aquilo. Eles utilizam isso para impor a ideologia deles. Portanto, o mito de desfazer o passado, uma forma de injustiça, não substitui outra forma de injustiça. Eu vou repetir esta frase, que isto é importantíssimo aqui do Coleman X. Portanto, o mito de desfazer o passado. Esta frase, os nossos políticos, o Presidente da República e toda esta gente devia ouvir, e todos aqueles que fizeram o discurso no Dia de Portugal, deviam ouvir, no 10 de junho, não é? Deviam ouvir muito bem esta frase. Uma forma de injustiça não substitui outra forma de injustiça. O anti-R é uma forma de combater a injustiça com mais injustiça. Página 118. É a fórmula do olho por olho, dente por dente. É exatamente isso que esta gente faz. A extrema-esquerda é isso. Olho por olho, dente por dente. É assim que eles funcionam, meus amigos. Então, as palavras de Xiskendi são anti-R. A única solução para a discriminação racial é mais discriminação. Mais discriminação contra quem faz discriminação, segundo a ideia deles. O único remédio para a discriminação passada é a discriminação do futuro. Esta gente não... Isto é problemas psiquiátricos. A extrema-esquerda é uma doença, meus amigos. O wokeismo é uma doença. Não há outra hipótese, meus amigos. Os neo-R agem muitas vezes como se os vários tipos de discriminação fossem um marcador numa linha numérica da justiça. Eles imaginam uma linha da justiça e tem que haver vários marcadores infinito. Para apagar uma injustiça do passado é preciso mais injustiça no futuro. Mas de sentido contrário, claro, não é? A referência aos autores, por exemplo, ao autor Thomas Sowell, muito importante aqui este autor, Thomas Sowell, e a Justiça Cósmica, página 120, no seu famoso livro Falácias da Justiça Social. Thomas Sowell, eu aconselho muito também a leitura deste autor. Portanto, a reparação da discriminação passada justifica a discriminação presente. Ao contrário, não tem validade ética, moral, nem científica e muito menos social, página 121. Os líderes do movimento dos direitos civis abraçaram a nossa humanidade comum, a ideia de que todos deviam estar juntos, e opuseram-se a qualquer tipo de discriminação racial. Viram que o remédio para a discriminação não era mais discriminação, mas o amor ao próximo. Pois está claro, é aquilo que Cristo diz. O mito da ausência do progresso, essa também é outra, contra o que o R explica. Ou seja, que pode-se dizer que depois de um estudo intensivo como fez Coleman X, a sociedade de hoje não está melhor do que a sociedade do passado, como estes supostos anti-Rs dizem, página 122. Também o bem-estar dos afro-americanos nas sociedades aumentou muito desde os anos antigos, estão a ver? Que deita por terra toda esta narrativa dos wokes. Também há mais afro-americanos a ocupar postos importantes dentro da economia, da cultura e da política. Também manda abaixo esta narrativa woke. Página 123, a própria prova foi o Barack Obama, não é? Foi presidente norte-americano, portanto hoje tanto um afro-americano como um europeu, um ocidental, pode ser, não há interesses, não há diferenciação nenhuma, não é? Portanto, as políticas de reparações dos ocidentais americanos e europeus se têm tornado uma autêntica doença mental e psicopática. Esta história das reparações é uma doença da parte da extrema-esquerda e pior, os políticos com medo
Abraçam o politicamente correto. E eu aqui tenho de fazer uma crítica ao Presidente da República, que tenta ser o mais politicamente correto, que chega ao ridículo do ridículo dos ridículos, não é? Então, nas reparações e pedidos de desculpa para os anti-Rs é a capacidade de continuar a pedir sempre desculpa, sem nunca desistir, sempre pedir perdão, pois o perdão não existe nesta gente. E Coleman Hughes diz que o princípio do cristianismo é perdoar as ofensas. Se houve ofensas no passado, as sociedades mais avançadas, que deveriam ser mais avançadas em termos morais e em termos éticos, deviam ensinar nas escolas o perdão. Vocês acham que alguém ensina o perdão nas escolas? Ensinar a perdoar nas escolas? Aonde? Aonde? Não existe. Nas escolas ensina-se a crítica dos guerreiros da justiça social. É isso que eles ensinam. Vamos pegar nas armas e vamos lutar agora contra os brancos europeus. É isso que eles ensinam nas escolas agora. Nos wokistas, o perdão não existe. Ao contrário do cristianismo, que baseia a sua fé no perdão e no amor. Estão a perceber? Era tão importante o cristianismo ser ensinado nas escolas, meus amigos. Também o trauma hereditário da escravatura é falso. Página 132, 133. Não existe uma base epigenética para o trauma hereditário. Coleman Hughes explica tudo no seu trabalho. A vitimização crónica da esquerda woke. Vitimização crónica, não é aguda, é crónica da esquerda woke. Ela não existe. Transforma a vitimização aguda sempre, tem que acontecer sempre, com uma vitimização permanente, nos diz Coleman Hughes, página 134. A verdade de uma afirmação não depende da cor da pessoa, mas se algo é verdadeiro. Vou repetir isto para estes wokistas todos. A verdade de uma afirmação não depende da cor da pele. Senhora Robin DiAngelo, é para si esta frase. Mas se algo é verdadeiro, 2 mais 2 igual a 4. Não é 5 porque a pessoa quer que seja 5. Estão a perceber? Pronto. Há factos, o senso comum, os factos, a realidade, como dizia o professor Olavo de Carvalho, era um sonhador da realidade, era um defensor da realidade. Ele falava que a coisa mais importante para ele na vida era a realidade, era Cristo e o mundo real. Era o que o Olavo de Carvalho dizia. Portanto, os DORs instrumentalizam as pessoas de cor. Instrumentalizam as pessoas de cor. E por isso é que há cada vez mais afro-americanos a votar no Trump. Aqui em Portugal há cada vez mais pessoas de cor, não é? Pessoas inteligentíssimas, muito mais inteligentes que esses branlecos. Aí agora eu chamo-os branquinhos da extrema-esquerda, que são pessoas que perceberam muito bem que o André Ventura tem razão em tudo o que diz. Estão a perceber? Então, a questão do poder não é uma questão. A questão do poder não é uma questão de cores. Página 141. Nunca foi, meus amigos. Resolver o problema do R na América. Resolver esse problema wokista na América. O daltonismo. Não ver as cores. Tem de estar no centro de todas as resoluções dos problemas. Nos diz Coleman Hughes. E quais são as várias resoluções? Quais são os vários... Como é que podemos resolver esse problema wokista na sociedade americana? Agora, olhando para a sociedade americana. Reconceber a diversidade. Reconhecer as várias culturas e diferenças. Estigmatizar o discurso racial. Eu vou repetir este, que é o mais importante. Estigmatizar o discurso racial. Quando vem um discurso antirracista, proibir esse discurso dentro da sala de aulas. Lutar contra a discriminação nos dois sentidos. Estão a perceber? Os limites da equidade e igualdade, página 151. Para obter resultados iguais em todos os domínios, seria necessário eliminar a diversidade cultural. Uma sociedade igualitária é uma utopia. Vou repetir. Para obter resultados iguais em todos os domínios, seria necessário eliminar a diversidade cultural? Ponto de interrogação, assim é que é. E depois nos diz, claro que não, uma sociedade igualitária é uma utopia.
as pessoas não são iguais. Há pessoas que têm capacidades superiores a outras. E não interessa a cor, não interessa a religião, não interessa a etnia, não interessa se é gordo, se é magro, não interessa se é pequeno, se é grande. Interessa a capacidade da pessoa. Estão a perceber? Mas a extrema-esquerda não compreende isto. Eles só veem um aspecto exterior. Eles só veem isso, só veem um aspecto exterior. Convém ver o aspecto exterior, não é? A questão da ação afirmativa, página 159. Aqui é um bocadinho mais complexo, mas vou explicar. A ação afirmativa tem sido uma solução rápida que mascara a questão fundamental. Não há nenhuma forma de continuar a meritocracia que produz a desejável equidade. Para ajudar as pessoas a serem bem-sucedidas, há que ajudá-las a adquirir as competências necessárias para elas serem bem-sucedidas, meus amigos. Isso é a coisa mais importante que existe, meus amigos. Como é que as sociedades ocidentais no século XXI, em vez de andarem para a frente, mentalmente estão a regredir na inteligência, meus amigos? Em termos curriculares, nós estamos a regredir. Em vez de ter pessoas competentes à frente dos currículos principais dos manuais escolares, por exemplo, nós temos pessoas sem competência nenhuma que cada vez mais tornam o discurso manicaísta, simplório, divisionista, fragmentário, não é? Cada vez isto está pior, meus amigos. Então, conclusão. Os wokistas, ou neo-Rs, não querem uma paz racial, mas uma guerra ideológica sem fim. É este o objetivo deles. Por isso é que eles não conhecem o perdão. Isso não existe para eles, o perdão. É por isso que não apoiam políticas daltónicas, as chamadas políticas daltónicas, de que nos fala Coleman Hux, página 164. A luta racial é que alimenta a indústria dos neo-Rs. Pois, se eles não tiverem essa luta racial, eles não têm mais emprego. O que é que eles vão fazer? Vão ter que inventar outras coisas, não é? Eles já começaram a inventar. Na saúde é os negacionistas, no clima são os também negacionistas, não é? Eles inventam sempre coisas. Qualquer dia vão inventar uma coisa qualquer, outra coisa qualquer, não sei muito bem o quê, mas pronto. Precisam que as pessoas acreditem na monstruosa e contínua opressão da discriminação. É por isso, quando vocês veem aquela gente do Bloco de Esquerda, do LIVRE, do PAN, do PCP, não tanto, mas também, e do Partido Socialista, atenção ao Partido Socialista, agora ultimamente esse Partido Socialista mais à esquerda, com essas socialistas todas que lá estão metidas, principalmente as mulheres, que conversa sempre. Oprimido, opressor, opressor, oprimido. Eu não sei o que é que elas estão fazendo no Partido Socialista. Elas deviam ir todas para o Bloco de Esquerda, para o LIVRE. Porque o discurso que elas têm... E o discurso é sempre o mesmo. Os bons, os maus, os oprimidos, os opressores. Nós somos os bons e os oprimidos. Vocês são os maus e os opressores. É assim que eles põem as coisas. No debate é assim que eles metem as coisas. É muito difícil ter um debate com uma pessoa assim, meus amigos. Porque essa pessoa não vai ouvir absolutamente nada. Então, aqui nos diz, Coleman Hux nos diz, devemos voltar à ideia que devemos ver e tratar as pessoas pelo aquilo que elas são. E não pelo seu interior, pelo aquilo que elas são, pelo seu coração, pelo aquilo que elas valem, que elas são, mentalmente, coração, tudo. Pela sua alma, pelo seu interior. E não pelo seu exterior. Se pertence a um grupo X, se tem uma cor Y, não. Portanto, depois chegamos ao fim. Portanto, depois no final há os apêndices, há o A, o B, o C e o D. Que são vários estudos que o autor, que o autor pôs, não é? Para comprovar todas as teses do livro, do próprio livro, que vai da página 167 a 180, tanto que é o apêndice A, B, C e D. E para finalizar, a grande ideia central, a conclusão, a grande ideia central do trabalho, mais uma vez eu mostro, meus amigos, aqui, ver as pessoas por aquilo que elas são no seu interior e não nos aspectos físicos. Isto é a grande ideia do daltonismo, que é a base deste trabalho e a base da ideia de que defende Coleman Hux. Então, pode-se concluir que os verdadeiros divisionistas, aqueles que criam a divisão, são os anti-Rs, são os wokistas.
Estes é que são os verdadeiros R's, para não dizer aqui a palavra. Estão a perceber? Meus amigos, espero que tenham gostado de mais este trabalho. Fiquem aí que vem aí outro vídeo, um vídeo que não estava previsto, mas que eu vou fazer as minhas novas referências intelectuais. Portanto, fiquem para ver o próximo vídeo. Um abraço e até uma próxima.